Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Coloca um pouquinho de luz na nave para mim, por favor. Filipenses capítulo 3. Versículos 13 e 14. Deixa eu pedir algo para você muito difícil. Vou pedir algo para você muito difícil. Você nem imagina o quão difícil é. Você colocar o seu celular no modo avião por 30 minutos. Eu sei que é difícil o que eu pedi para você. Eu sei que ficar 30 minutos sem olhar o celular é muito difícil no dia de hoje. Mas se você puder, tenho certeza que vai valer muito a pena. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14 diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Hoje eu quero encerrar a série que eu comecei há 2 domingos atrás, chamada O Poder do Equilíbrio. E nós vimos como o equilíbrio é necessário para que a gente possa alcançar a maturidade. E como a maturidade é a porta para que a gente possa receber coisas extraordinárias da parte de Deus. Tem coisas que Deus já tem preparada para nós, apenas esperando que a gente cresça, que a gente amadureça para que Ele possa nos entregar. Se você não assistiu as 2 últimas mensagens, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Comunidade TV. E hoje eu quero falar sobre um outro ponto importantíssimo do equilíbrio entre o passado e o futuro. Tem gente que vive completamente no passado. E tem gente que vive completamente com a cabeça no futuro. E qualquer um desses 2 extremos são prejudiciais e nos impedem de avançar e de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. O passado ele é importante e precisa ser visitado em alguns momentos. Assim como o futuro é importante, porque tem coisas que se você não enxergar, se você não chegar lá primeiro com a mentalidade, você nunca vai chegar com a realização. Tem uma história que diz que o Walt Disney, o primeiro parque que ele construiu, que ele idealizou, quando inaugurou, ele tinha morrido. E o engenheiro-chefe estava ao lado da esposa do Walt Disney no dia da inauguração. E ela disse: Senhora Walt, se o senhor Walt estivesse aqui para ver tudo isso, ele ia ficar muito feliz. E ela disse: ele viu tudo isso primeiro do que nós. Ele viu antes de ser construído. Então, as realizações é para quem tem a capacidade de enxergar antes de acontecer. Isso é fé. É a certeza daquilo que eu espero, porém de coisas que eu ainda não vejo. Mas o equilíbrio entre o passado e o futuro é fundamental para que a gente possa viver uma vida madura e, consequentemente, de conquistas que Deus tem para nós. Quando a gente olha na cena da crucificação de Jesus, nós temos ali 2 homens dividindo a cena com um protagonista. Nós temos 2 ladrões dividindo o palco com Jesus, cada um com a sua cruz, uma à direita e o outro à esquerda. E são 2 pessoas anônimas, a Bíblia não cita seus nomes. São 2 pessoas anônimas conhecidas apenas pelo seu passado de erros. São conhecidos apenas como ladrões. Os ladrões na cruz ao lado de Jesus, ninguém sabe o nome. Conhecidos apenas pelo passado de crimes. E eles estão do lado daquele que poderia mudar para sempre os seus destinos. Havia algo comum àqueles 2 homens. Os 2 homens tinham um passado criminoso. Todos 2 tinham uma condenação, que era a morte. Porém,
a interação deles com Jesus foi diferente. Todos dois tinham um passado de crime, todos dois estavam condenados à morte na cruz, assim como Jesus. Mas a maneira como eles se relacionaram com Jesus naquele momento foi diferente. A Bíblia diz que um deles blasfemou de Jesus. Ele olha para Jesus e diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro, a Bíblia diz que em vez de blasfemar, ele pede. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele chama Jesus de Senhor. Ele reconhece esse diálogo, à medida que ele é expandido. A Bíblia vai dizer que esse que reconhece o senhorio de Cristo, ele diz para o outro ladrão, ele diz: cara, fica calado, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele está aqui sem merecer. Esse segundo ladrão, além de reconhecer o senhorio de Cristo, ele reconhece a santidade de Cristo. A maneira como eles se dirigem a Jesus é diferente. E mesmo tendo um passado de crimes iguais, tendo uma mesma condenação, a maneira como eles se relacionam define o futuro de cada um deles. Apenas um dos dois recebe uma resposta do protagonista, que é aquele que reconheceu a santidade e o senhorio de Cristo. A esse que pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: na verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, essa lição tão conhecida, essa história tão conhecida por cristãos e não cristãos, ela nos traz uma lição extremamente importante. Muito conhecida, mas com uma lição muito importante. O que fazemos diante de Jesus hoje é mais relevante para o nosso futuro do que os erros que cometemos no passado. Eu vou repetir. O que fazemos para Jesus, ou o que fazemos diante de Jesus hoje, é mais relevante para o nosso futuro do que os erros que nós cometemos no passado. Os dois homens eram conhecidos por uma vida de crimes. Mas a atitude diferente naquele momento foi o que definiu o futuro de cada um. Para a gente manter o equilíbrio e alcançar a maturidade, a gente precisa aprender a lidar com o nosso passado. A gente precisa aprender a lidar com o nosso passado. O ladrão que honrou a Cristo, ele reconheceu que fez coisas erradas. Ele diz para o outro: cara, a gente está aqui porque a gente merece. Mas ele se concentrou, ele não focou nos erros que ele tinha cometido no passado. Ele focou em pedir coisas acerca do seu futuro. Ele pede acerca do seu futuro. O inverso do que ele fez pode ser a razão de muitas vezes nós não alcançarmos a maturidade que nós precisamos, o equilíbrio que nós precisamos. Porque ele tinha um passado de erros, tinha, mas ele estava muito mais focado no futuro do que no seu passado. E às vezes a gente está tão focado no nosso passado que isso nos impede de enxergar e de avançar em direção ao nosso futuro. Sabe, a gente perde o equilíbrio e a atenção em Cristo quando a gente olha para o nosso passado de erros, ao invés da gente se concentrar no que a gente pode fazer diante de Jesus hoje. O que você fez, já fez. O erro que você cometeu, já cometeu. A pergunta é: o que você pode fazer diante de Jesus hoje para mudar o teu futuro? Foi isso que deu àquele homem um destino e um futuro diferente do amigo que também estava na cruz. O que fez com que ele recebesse a promessa de que estaria no céu com Jesus, não foi o fato dele não ter errado. Não. Foi o fato dele ter reconhecido que ele tinha errado e ter reconhecido que Jesus poderia mudar a história dele. Para lidar bem com o nosso passado, a gente precisa deixar a graça de Deus tratar com duas áreas da nossa vida. Uma delas eu vou abordar hoje.
A outra eu vou abordar numa outra oportunidade. A primeira delas, se nós queremos lidar bem com o nosso passado, porque todos nós temos um passado, todos. E se nós queremos lidar bem com ele de maneira que o nosso futuro seja diferente, para melhor, a gente precisa aprender a lidar com os nossos erros. Nenhum de nós nesse ambiente, inclusive esse que vos fala, pode dizer que nunca cometeu falhas. Nenhum de nós. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai encontrar algumas delas. Se eu fizer uma retrospectiva na minha vida, eu vou lhe apresentar uma relação bem extensa. Nenhum de nós viveu uma vida sem erros. O problema é que às vezes esse passado ainda está tão próximo que parece que os erros do passado ainda fazem parte do nosso presente. Porque eles continuam interferindo na maneira como nós nos relacionamos com Deus, na maneira como nós nos enxergamos e, consequentemente, interferindo no nosso futuro. Isso geralmente é muito comum na vida de um novo convertido. O novo convertido, como ele ainda não compreendeu a graça de Deus, a misericórdia de Deus, então é muito comum que ele viva constantemente se culpando pelos erros do passado. Eu lembro quando eu me converti, e aí eu ia para a igreja e eu via falando de santidade, daquilo e tal, e eu via todo mundo ali e tal, adorando, e eu sabia o que eu ainda aprontava, né? Aquele processo de transformação, dia a dia, e eu olhava assim, tinha dia que me dava vontade de chutar a barraca, o pau da barraca, o balde que estava dentro da barraca, porque eu dizia, cara, eu não consigo fazer tudo certo como o povo faz, então, perdido de 1, perdi de 10. Mas o Espírito Santo já habitava dentro de mim, e quando o Espírito Santo habita dentro de nós, nem que você queira, você não consegue mais voltar para a vida que você tinha antes. Lamento te dizer que nem que você queira, você não consegue mais. Então, porém, seja novo convertido ou não, quem vive se culpando pelo passado, sabe, quem vive debaixo da culpa pelos erros do passado, nunca vai conseguir manter um equilíbrio. E, consequentemente, não vai conseguir alcançar a maturidade. E, consequentemente, não vai viver as promessas que Deus tem para a sua vida. O caminho de uma pessoa carregada de culpa é um caminho desequilibrado. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 21:8, se puder projetar para nós. Provérbios 21, versículo 8. Coloca aí para nós, essa eu faço questão de que você leia comigo. Provérbios capítulo 21, versículo 8. Eu vou ler aqui enquanto eles colocam. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. O caminho do culpado é, aqui ó, na Bíblia. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. E inocente aqui não é aquele que nunca errou, não. Inocente é aquele que errou, teve a capacidade de reconhecer, entendeu o sacrifício de Cristo na cruz por ele, entendeu o perdão, a misericórdia, e ele não vive mais à luz dos erros que ele cometeu no passado. Sabe, você vai andar torto, desequilibrado, se você não deixar a graça e o perdão de Deus lidarem com a culpa daquilo que você fez. Deus trouxe você nesse lugar hoje à noite para dizer para você, ei, não há mais condenação sobre a sua vida, não há mais porque você viver se culpando, não há mais porque você deixar o diabo viver te acusando, porque na cruz eu paguei toda a dívida que havia contra você. O grande desafio de muitas pessoas não é receber o perdão de Deus, é aceitar. Não é entender que Deus a perdoa, é aceitar. Sabe, eu já vi muitas pessoas que não conseguem avançar, crescer, amadurecer e viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida por causa do sentimento de culpa pelo que fizeram lá atrás.
vivem se condenando e não percebem o quanto isso lhe prejudica. Quem vive se condenando pelos erros que cometeu no passado, acaba se condenando a cometer os mesmos erros no futuro. É por isso que a Bíblia define o diabo, como um dos nomes dele na Bíblia, como acusador. Acusador. Porque ele fica sempre tentando nos lembrar do nosso passado. E eu aprendi uma coisa. Toda vez que o diabo quer me lembrar do meu passado, eu lembro ele do futuro dele. Que é no lago de fogo e enxofre. Mas durante muito tempo funcionou. Ele trazia à minha mente os erros que eu tinha cometido no passado. E aquilo vinha um sentimento de culpa, mesmo eu já estando diante de Deus, mesmo eu já tendo entregue a minha vida para Cristo. Porque não basta Cristo morrer na cruz e Ele te perdoar, você precisa se sentir perdoado. Você precisa receber esse perdão. Sabe, a consciência dos nossos erros, ela é necessária, ela é divina, ela é saudável quando ela nos conduz ao arrependimento e a uma mudança de vida. Mas ela acaba se tornando maligna, prejudicial, quando se torna um sentimento de culpa, de condenação ou de inferioridade. Tem pessoas que têm um sentimento de inferioridade por causa de erros que cometeram no passado, como se aquela pessoa que ela considera superior a ela não tivesse errado em nada. Não há nenhum que não pecou. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz não havia um justo sequer. Nenhum. Então, o sentimento, a consciência dos nossos erros é extremamente importante para que a gente se arrependa, confesse, peça perdão e receba o perdão da parte de Deus. Mas a partir do momento que ela vira motivo para viver se culpando, ela se torna prejudicial. Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha um histórico de erros. Paulo, ele era extremamente orgulhoso, porque ele era um cara extremamente inteligente, formado aos pés de Gamaliel, que era o homem mais inteligente da sua época. Paulo era extremamente respeitado na sinagoga. Paulo ocupava uma posição de liderança muito alta dentro da sinagoga. Paulo era extremamente orgulhoso. Paulo, ele participou do apedrejamento da morte de Estevão. Paulo, ele perseguia os cristãos antes de se converter. Paulo, ele era religioso. Paulo, ele era o tipo de pessoa que ele tinha todos os motivos para viver se culpando para o resto da vida, pelo que ele tinha feito de errado. Imagina você se converter, você ter uma experiência com Deus, e você descobrir que você perseguia e matava os discípulos de Cristo. Paulo tinha motivo para viver se culpando para o resto da vida. Mas ele amadureceu espiritualmente num relacionamento com Deus, a ponto dele lidar com o seu passado da maneira correta. O texto que nós lemos inicialmente diz isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. As palavras-chave aqui são esquecer e avançar. As coisas que estão para trás eu preciso esquecer, e as coisas que estão adiante eu preciso avançar para elas. Paulo diz assim: me esquecendo do que ficou para trás, eu avanço para o que Deus tem para mim na frente. Sabe, se você não esquece, se você não aprende a lidar com o seu passado, você nunca vai viver o futuro que Deus tem para você. O passado, ele influencia, mas ele não determina. Se eu quero avançar para as coisas que estão no futuro, eu preciso me esquecer das coisas que aconteceram no passado. Quem está me entendendo? Talvez Deus trouxe você aqui hoje à noite para
fazer com que tudo aquilo que te impedia de avançar, todo o passado que te impedia de avançar em direção ao futuro que Deus tem para você, para que ele fique para trás a partir de hoje. Sabe, a partir de hoje, ouça o que eu vou te dizer, a partir de hoje tem coisas que estão ficando para trás na sua vida. A partir de hoje tem pensamentos, a partir de hoje tem sentimentos, a partir de hoje tem lembranças que estão ficando para trás. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai avançar, você vai viver todos os planos e projetos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Se você crê nisso, aplauda Ele. Aleluia! Esquecer não quer dizer perder a memória. Não. Esquecer, na Bíblia, tem um significado de você não levar em conta, de você não dar mais valor, de você não dar mais importância àquilo. Esse é o sentido de esquecer. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele não se lembra mais dos nossos pecados quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. A Bíblia diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele lança no mar do esquecimento. Isso quer dizer que Deus teve uma amnésia, que Deus não lembra mais do que nós fizemos? Não. Isso quer dizer que Deus, a partir do momento que você decide deixar Ele conduzir a sua vida, Ele decide não te olhar, não te tratar, não conduzir mais a tua vida de acordo com o que você fez de errado, mas de acordo com o que Jesus fez de certo. Sabe, não quer dizer que Deus teve uma amnésia, não. Quer dizer que Ele te perdoou. Que Ele não leva em conta mais, que Ele não nos trata mais baseados nos erros que nós cometemos. Mas Ele nos trata baseado na sua maravilhosa graça. Que quer dizer favor imerecido. O tratamento de Deus para conosco, quando nós temos consciência dos nossos erros, nos arrependemos, decidimos mudar, o tratamento dele para nós não se baseia mais no que você fez de errado, mas se baseia no que Jesus fez de certo na cruz por mim e por você. Depois que nós recebemos a Cristo e decidimos viver uma nova vida, é a misericórdia dele que decide como Deus vai nos conduzir, como Deus vai nos tratar. A Bíblia diz que é por causa das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, que nós não somos consumidos pelos nossos pecados. Sabe, quando você trata a você mesmo de forma pesada demais, com o tempo você vai enfraquecendo e termina caminhando de maneira torta, como diz o texto. Por quê? Por causa do sentimento de culpa. Quem é dirigido pela culpa acaba exagerando nas ações corretas e transformando ações corretas em ações erradas. Por quê? Porque são pessoas que querem corrigir os erros do passado com os seus acertos do presente. E deixa eu te falar uma coisa, não tem acerto nenhum que corrija o seu erro do passado. Do mesmo erro que não tem erro nenhum do passado, que não possa ser alcançado e coberto pela graça e pela misericórdia de Deus. Sabe, a gente vê muitas pessoas que dão dinheiro, não por direção de Deus, mas por sentimento de culpa. Final do ano, muita gente compra centenas de cesta básica e sai dando. Não é por uma motivação de amor, de ajudar o próximo, não. É porque ele se sente culpado. E ele acha que aquela ação vai perdoar os seus pecados. Só tem uma coisa que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Só. Sabe, a gente vê muitos pais que muitas vezes não dão atenção para os filhos e por causa de um sentimento de culpa querem dar todo o presente, querem dar tudo que o filho quer, ao invés de se arrependerem, mudarem de atitude, ser mais presente na vida do filho, ele quer dar um monte de presente para poder, como consequência de um sentimento de culpa que ele tem por ser ausente na vida do filho. E tantos outros exemplos. Sabe, a autocondenação, ela tenta consertar seus erros pelos seus acertos, mas não é possível.
Não tem nada que você faça ou tenha feito de tão ruim que vai fazer Deus te amar menos. E não tem nada que você possa fazer de tão bom hoje que vai fazer Deus te amar mais. O amor de Deus por você nunca muda. As consequências das nossas escolhas, sim. E a única coisa que faz mudar o nosso futuro, o nosso destino, não é tentar fazer a coisa certa, não. É deixar Ele, é reconhecer o senhorio, é reconhecer a santidade dele, que foi o que aquele ladrão fez. Ele disse, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. Ele estava dizendo, ele é santo, ele não pecou, ele não merecia, ele está ali por causa dos nossos erros. E quando ele se refere a Jesus, quando ele se dirige a Jesus, ele diz Senhor. Quando você chama alguém de Senhor, você está se dirigindo a uma autoridade. E uma autoridade, a relação nossa com uma autoridade é uma relação de obediência. Romanos 8:1, ele diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Somente debaixo dessa graça é que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Só a graça de Deus pode nos livrar das consequências do pecado. Não são os nossos acertos. O sentimento de culpa nos leva a perder exatamente a única coisa que podia mudar a nossa história, que é a nossa intimidade com Deus. Porque o sentimento de culpa ele é tão pesado que ele vai nos impedindo de orar. Ele vai nos fazendo nos sentir não merecedores, nem mesmo de buscar Deus. Aí você para de orar, você para de ter intimidade com Deus. E a única saída, a única solução era a vida de intimidade com Deus, você acaba afastando. Por causa do sentimento de culpa. Sabe, a pessoa madura que vai avançar em direção, que está adiante, é alguém que reconhece os seus erros, coloca-os aos pés de Cristo, mas não fica prostrada diante dos seus erros, se sentindo condenada constantemente, não. Paulo ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Só tem uma maneira de você avançar em direção a tudo aquilo que Deus tem para você. É se você aprender a lidar com o teu passado. E só há uma maneira saudável e libertadora de lidar com o teu passado. É você colocar ele na cruz. É você colocar ele debaixo do sangue de Jesus. A partir do momento que você reconhece que ele é poderoso, não apenas para fazer milagres, mas também para perdoar pecados, o seu futuro, o seu destino final, ele é mudado. Quando Jesus está naquela casa para curar o paralítico, Jesus diz assim, antes de curar, Jesus diz, teus pecados são perdoados. E a Bíblia diz que os fariseus, os religiosos, ficaram arrazoando entre eles. Quem que ele pensa que é para dizer que pode perdoar pecado? Aí Jesus diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem também tem poder para perdoar pecado, eu digo para ele, levanta e anda. Porque na cabeça do religioso, curar um paralítico é mais difícil do que perdoar pecado. Na cabeça do cristão, ele entende que o problema, que a paralisia mais grave na vida do ser humano, que a enfermidade mais grave na vida do ser humano, não é nenhuma enfermidade física e muito menos emocional, embora seja. É o pecado. A maior enfermidade do ser humano chama-se pecado. E o único remédio para o pecado chama-se sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, por mim e por você. Ele nos dá a oportunidade de deixar o passado para trás e de viver um novo começo com ele.